Um jogo bom do Botafogo, eu achei, Dorelhão. Não sei se foi 1-0, mas poderia ter sido mais. Muito bom, principalmente o primeiro tempo. O Botafogo começou muito em cima do Inter, teve essa chance aí com o Tietê, teve algumas outras oportunidades no primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar até antes do gol do Luiz Henrique. Luiz Henrique, o Savarino, muito bem no jogo. O Igor Jesus estreou muito bem. Ele começou no lugar do Tiquinho, o Tiquinho foi poupado. Ele começou e fez uma partida muito boa e teve participação decisiva, inclusive, no gol. Faz a parede, serve o Cuiabano e o Cuiabano vai na linha de fundo, bate cruzado, quer dizer, nem na linha de fundo, né? Mas vai, leva ali, bate cruzado pro meio da área e o Luiz Henrique aparece muito bem. O Botafogo no primeiro tempo foi dominante. No segundo tempo eu senti que baixou um pouquinho, talvez até pela sequência de partidas. O desgaste talvez tenha pesado um pouco. O Inter, naturalmente, também precisando de um empate, saiu um pouco mais. Mas o Botafogo só foi sofrer mesmo naquela chance final ali. Uma bola que, já no último minuto, o jogador do Inter chuta, a bola desvia e o John consegue fazer uma boa defesa. Mais uma vez decide a favor do Botafogo. Mas foi uma partida muito segura do Botafogo. Quase o tempo todo superior ao Internacional. Fernandão, como é que você viu esse jogo? Eu gostei muito do Botafogo, concordo com o Dori. Começa sempre muito forte jogando em casa, pressionando o adversário, saindo com muita velocidade quando o adversário tenta esboçar alguma reação, sai um pouco pro ataque. Me agrada muito a forma com que Luiz Henrique e o Savarino jogam, porque eles são dois pontas, entre aspas, que saem do lado para dentro do campo. E quando eles saem do lado para dentro, eles se aproximam. E quando tem dois caras bons, tecnicamente, rápidos, que com uma inteligência um pouco diferente da dos outros, sai coisa boa. E aí isso tem acontecido com o Botafogo. O Savarino, ele não aparece tanto para o jogo, mas consegue dar passes importantes, tem movimentações bem interessantes que abrem espaço tanto para o Igor Jesus nesse jogo, quanto para o próprio Luiz Henrique quando eles estão mais próximos. E a gente fala do Luiz Henrique. O Dori estava falando aqui muito inteligentemente que ele tem feito gols e sido importantíssimo em jogos decisivos. E na minha opinião, que achava que ele estava faltando um pouco dele, me parece que ele está assumindo esse protagonismo no Botafogo, assumindo essa função do cara que vem para fazer com que as coisas aconteçam para o Botafogo quando não andam muito bem. E é legal ver um moleque conseguindo ter essa desenvoltura, jogar muito bem. Mas um ponto importantíssimo, os dois volantes do Botafogo, os dois meias do Botafogo, volante não, que isso é coisa do passado. O Botafogo reveza, ele tira os dois, troca um, troca outro, e o nível continua o mesmo. E o Alan nem estreou, hein? No jogo passado foram Gregory e Marlon, nesse jogo foram Danilo e Tietê, e o nível continua o mesmo, tanto técnico quanto físico. Isso faz com que o Botafogo continue sempre sendo competitivo, mesmo trocando jogadores importantes. A gestão de grupo é muito boa do Arthur. E sobre o Luiz Henrique, gol contra o Internacional, só pra gente enumerar aqui, gol contra o Atlético Mineiro, jogada do gol contra o Palmeiras, jogou muito contra o Fluminense, gol contra o Flamengo, 5 adversários que a gente sempre espera que estejam brigando lá em cima, jogos que o Luiz Henrique decidiu recentemente. Não fez gol contra o Galo, não? Gol contra o Galo, citei. Gol contra o Galo. Só não falei gol contra o Galo também. Mas eu fiz esse levantamento na semana passada pra gente poder observar, porque eu e o Fernandão, a gente sempre fala muito aqui, o Luiz não tá sendo brilhante, mas volta e meia em jogo grande ele aparece. E além de gols, assistência, ele também tem dado assistência que é pra gol de decidir o jogo, gol da vitória. Então é um cara que aos poucos está se adaptando e está evoluindo com essa camisa do Botafogo. E ó, meu fogão tá lindo. E olha, a gente tá falando de um Botafogo que eu acho que vocês concordam comigo, né? Na minha opinião, são as melhores opções de meio de campo do Brasil. A gente tá falando de um Gregory e um Marlon que têm sido titulares nos últimos 2 jogos. E esse jogo ele optou começar com o Danilo e o Tietê e foi o famoso tanto faz, Lucas Pedrosa. Não sei se é a melhor, mas uma das 3 melhores, sem dúvida alguma. Eu acho que o Flamengo, inclusive, nessas opções de meio campo, tá abaixo do Botafogo. O Palmeiras, eu acho que não. O Palmeiras tem Richard Rios, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Zé Rafael. É muita gente qualificada. Pode ser um empate. Eu posso colocar nesse empate aí, porque, de fato, o Botafogo tem um time recheado demais, ainda tá fechando aí com o Matheus, que era do Fluminense, também é grande jogador, o Matheus Martins, né? Eu acho que o Botafogo novamente fez uma partida muito segura. O Luiz Henrique tem sido esse expoente, o cara que custou 100 milhões e tem jogado 100 milhões de reais. A verdade é essa, é o cara que decide jogos. O Botafogo utilizou muito essa linha alta do Internacional para poder utilizar essa velocidade, essa bola coberta. O Inter também não veio com a sua força máxima, né? Então o Botafogo aproveitou isso. No segundo tempo ficou um jogo muito truncado, de ida e lá e cá. Ficou um jogo feio de fato. Mas o Botafogo fez o dever de casa, fez o que tinha que ser feito. A torcida novamente apoiou muito. E destacar o John, que é
um cara que vem realmente fazendo defesas espetaculares. Todo grande time, todo time campeão, por mais que ele tenha um grande time dentro de campo, precisa de um grande goleiro. E mais uma vez também o Cuiabano com uma assistência. É um cara que eu não consigo entender qual é o torcedor do Botafogo que contesta o Cuiabano. Não, porque a gente gosta dele. Jogo sim, jogo não, ele tá dando assistência, ele tá participando de gol. Mas enfim. a gente entende que quando o jogo precisa de uma marcação muito grande naquele setor, Sim. o Marçal é uma bela opção, A questão né? Mas quando é você estilo. tá com o Cuiabano, você obriga o seu adversário também a marcar o Cuiabano. Então, se você tem um ímpeto muito grande por aquele lado direito do seu adversário, por exemplo, e você tem um Cuiabano no campo, opa, eu não vou subir tanto. A grande verdade... Porque se eu subir, esse cara vai me Mas aí causar entra o danos. trabalho do treinador também. Quando você tem um Cuiabano, aí você faz um trabalho de marcação ali Sim. para poder cobrir. Mas a Exato. grande verdade é que o Marçal também tem muita qualidade e voltou performando muito bem. E aí a gente está encontrando uma lateral que há muito tempo a gente não vivia isso Sim. no Botafogo. Uma lateral, agora do lado esquerdo, com opção do mesmo nível, assim. Você põe um Cuiabano, é um bom jogo. Você Sim. põe um Marçal, é um bom jogo. O lado direito da Damian tem dado conta do recado, pelo contrário, assim, não é nem só dar conta do recado. Ele faz a diferença muitas vezes, eu adoro o Damian. E o Matheu ainda às vezes entra com uma certa insegurança. É um menino que ainda precisa maturar muito. Mas do lado esquerdo, Vene, isso já está acontecendo. O Botafogo já tem opção no titular e no banco, assim. Mas além de ter duas opções muito boas, eu acho que o do lado esquerdo é ótimo para o técnico Arthur Jorge, porque dá a opção para ele mudar o estilo de jogo também. Sim. A gente mencionou isso aqui, porque o Cuiabano, por ele ser mais ofensivo, se você quiser explorar mais o lado direito do adversário, você pode utilizar o Cuiabano. Ou se você quiser segurar mais, você utiliza o Marçal, porque o setor defensivo é forte do Marçal. Então, além de ser dois bons jogadores, são duas opções de estilo de jogo para o treinador. Isso é o ideal no futebol atual. É isso aí, torcida alvinegra! Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira para atualizar vocês, é claro, sobre as principais notícias do nosso fogão. Já chega deixando seu like humilde, se inscreva no canal e me digam a cidade que vocês moram, que eu prometo responder a todos vocês. É o seguinte, Vagianides aceita a oferta e Botafogo discute últimos detalhes com o Panathinaikos da Grécia para fechar essa grande contratação. O lateral direito, Georgios Vagianides, aceitou a proposta salarial do Glorioso e agora o clube discute os últimos detalhes com o Panathinaikos para fechar a sua contratação, informou o GE na noite de ontem, da segunda-feira. A negociação gira em torno de 1 milhão de euros, que se equivale a 6 milhões de reais da cotação atual, e a negociação tem status de bem encaminhada, de acordo com o portal, indicado pelo técnico Arthur Jorge, que o enfrentou quando comandava o Braga de Portugal. Vagianides tem 22 anos e deve assinar contrato com o Glorioso válido até dezembro de 2027. E aí, torcedor alvinegro, o que vocês acham sobre a chegada desse lateral? Vocês acham que ele chega para ser titular, chega para compor o elenco? Vale ressaltar que é um atleta que tem um potencial gigantesco, além de ser jovem, apenas 22 anos, então tem muita lenha para queimar. É um pedido exclusivo do técnico Arthur Jorge. Vamos torcer para que ele venha para o Glorioso e faça muito sucesso por aqui. Torcida alvinegra, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento eu estarei de volta. Fiquem com Deus!